Pensa comigo, e se uma única frase, escrita há milhares de anos, tivesse a resposta para organizar a correria do dia a dia? Hoje, a gente vai mergulhar num princípio poderoso que está nas Escrituras e que promete não só alinhar as nossas prioridades, mas também trazer aquela paz e aquele propósito que tanta gente busca no meio do caos. E a frase é essa aqui, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Parece simples, né? Mas o texto que a gente está usando de base diz que isso é muito mais que um conselho legal. É uma instrução bem prática e que vem com uma promessa enorme junto. É quase uma fórmula para a vida. Faça isso aqui primeiro e todas essas coisas vão ser acrescentadas. E esse é o pulo do gato. A análise que a gente vê mostra que isso não era só uma sugestão amigável. Era para ser uma chave. Uma chave mesmo, feita para destravar algo que todo mundo quer. Uma vida com menos ansiedade, com mais clareza. Uma ferramenta para ajudar a gente a navegar pelos desafios da vida. Ok, mas para qual porta serve essa chave? Toda chave tem a sua fechadura, certo? E nesse caso, a fechadura é algo que, nossa, a gente conhece bem de perto. O desafio constante da ansiedade e da pressão que vive em volta da gente. E essa comparação aqui mostra bem os dois caminhos. De um lado, essa busca sem fim por respostas no mundo, que muitas vezes só leva para um ciclo de ansiedade e mais pressão. Do outro, uma mudança total de direção. Em vez de correr atrás do mundo, correr para Deus. O que, segundo a análise, leva a um resultado totalmente diferente. Paz, propósito e segurança. É a diferença entre viver apagando incêndio e viver a partir de um lugar de calma. Beleza, então, a alternativa para a ansiedade é buscar o reino. Mas o que isso quer dizer na prática? Buscar parece uma coisa meio vaga, né? Só que a nossa fonte transforma isso em ações muito concretas. Não é só um sentimento, é uma prática diária. E aqui está o passo a passo dessa busca. Primeiro, confiar. É aquela decisão de escolher a fé em vez de deixar o medo tomar conta. Isso leva a obedecer, que não tem a ver com seguir regras sem pensar, mas sim em alinhar o que a gente faz com um propósito maior. Daí, flui o amar, que é colocar essa fé em prática no dia a dia. E por fim, o que sustenta tudo isso é caminhar com Deus, uma relação constante, diária e não só um evento de fim de semana. Então, a gente já viu a fechadura, que é a ansiedade, e a chave, que é essa busca. Agora vem a parte mais interessante. O que acontece quando a gente realmente vira essa chave? Qual é a promessa que vem depois dessa busca? A resposta que o texto dá é simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. E começa com essa ideia aqui. A premissa é que, quando o nosso centro, o nosso coração, se alinha com o propósito de Deus, a vida entra nos eixos. Essa é a grande promessa. E não é um passe de mágica, tá? A ideia não é que os problemas simplesmente desapareçam. É mais como se as peças de um quebra-cabeça, que antes estavam todas espalhadas, começassem a se encaixar. E a ordem começa a aparecer no meio do caos. Mas como é essa vida nos eixos na prática? A fonte descreve um fluxo. Portas de oportunidade começam a se abrir, o sustento que a gente precisa para atravessar essas portas é providenciado, a força interior é renovada para continuar a jornada e talvez o ponto mais importante de todos. Tudo isso acontece não no nosso tempo, na nossa pressa, mas no que é descrito como o tempo perfeito. Chegando aqui pode surgir aquela dúvida, né? Peraí, e os meus sonhos, os meus planos? Isso quer dizer que eu preciso jogar tudo pro alto? É uma preocupação super justa, e o nosso material de análise fala sobre isso de frente. E a resposta talvez não seja o que se espera. A questão não é abandonar os sonhos, mas sim confiá-los. É a diferença entre segurar os planos com força, com o punho fechado, e abrir a mão, confiando que uma sabedoria muito maior pode guiar cada passo de um jeito que a gente sozinho nem conseguiria imaginar. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, que é quase um paradoxo para a gente refletir. E se, para ter tudo que realmente importa na vida, o segredo não for correr atrás de cada coisinha, uma por uma, mas sim focar na única coisa que vem em primeiro lugar? Uma ideia que, se a gente parar para pensar, pode mudar tudo.